Olá a todos, sou Ansel Lankman e o programa O Perito, para a segunda parte da entrevista com Miguel Campanelli. Se você não assistiu a primeira, procure na nossa lista, no nosso playlist e assista, porque é muito interessante. Miguel, rapidamente, nós falamos um pouquinho sobre vegetação, plantas e doenças. Na verdade, é muito propício comparar uma planta com uma pessoa, por exemplo. No caso das pessoas, existem muitos médicos que às vezes são responsabilizados por erros médicos, por alguma bobagem que foi feita, algum procedimento errado e tal. No caso do paisagismo, isso acontece também? Perfeitamente, como você acabou de citar, né? A planta é um ser vivo como nós. Então, num jardim que existe aí uma composição heterogênea, né? Com espécies com diferentes características e necessidades de desenvolvimento, é muito importante que haja esses tratos culturais, né, um programa de trabalho para atender todas as necessidades, né, porque uma planta mal nutrida, ela vai ficando vulnerável a pragas, doenças, enfim, o gráfico de todas elas acaba sendo negativo e com o passar do tempo podem chegar até perecer. E se não perecerem, acabam não dando o efeito previsto em cada canteiro ou em cada planta, enfim. Aí, em vez de custos preventivos, passam a ter custos corretivos. Agora, você vê, é muito parecida essa relação de paisagista / jardineiro com médico / farmacêutico. Por que eu digo isso? Porque muita gente às vezes vai na farmácia para, entre aspas, se consultar na esperança de que o farmacêutico indique para ele um remédio para algum problema que ele tenha, por pura economia. Ou às vezes é pura preguiça de ir ao médico, porque a farmácia está na esquina e o médico tem que marcar consulta, tem que ir em outro dia. Não? Acontece muito disso também no nosso caso aqui de Jardins. Muito comum, né? Entendemos que os condomínios e residências que têm uma área verde significativa, ou mesmo que não seja significativa, independente das dimensões, que deve consultar um profissional, tem que haver um profissional para poder passar essa receita, então, para o jardineiro, que é o prático, né? Quem vai realmente proceder com todos esses tratos culturais. Então, por exemplo, a dose de adubo por uma determinada época do ano. Então, às vezes essas pessoas acabam não tendo realmente o conhecimento para poder praticar. Então, usa-se, por exemplo, sei lá, o NPK 10-10-10, mas quem disse que a planta está precisando do NPK 10-10-10? Às vezes está precisando de uma outra formulação. E isso quem tem essa qualificação, ou é um agrônomo com essa qualificação, ou se não, até um arquiteto paisagista. Agora, eu acho que isso também está intrinsecamente ligado com o fator responsabilidade técnica mesmo, de habilitação para assinar aquela prescrição. Perfeitamente. Então, da mesma forma que o farmacêutico ele simplesmente indica um remédio e fica por isso mesmo, o médico não, o médico preenche uma receita, ele assina, e se der algum tipo de problema, o paciente tem uma documentação que mostra que houve uma negligência, um erro, enfim, uma má prescrição, qualquer coisa desse tipo. Então existe o aspecto responsabilidade técnica. Assim como eu também tenho, quando eu assino um laudo, né, se eu, por exemplo, eu vou num condomínio e dou um parecer de que tal instalação está errada, por isso, e assino, dou minha RT, eu estou assinando embaixo, eu estou assumindo a responsabilidade sobre aquilo que eu estou falando. Isso é muito importante no teu assunto também. Perfeitamente. Então, essa responsabilidade técnica de prescrever esses insumos e ou defensivos é de um engenheiro agrônomo. Agora vamos falar sobre responsabilidade fiscal e administrativa. Muito bem, eu chamo um jardineiro
para vir cuidar do meu jardim. Ele vem com 3 ajudantes, que são os vizinhos dele, que vão carregar a terra para ele, esse tipo de coisas, eu trabalho braçal. Obviamente não são registrados, obviamente não tem vínculo empregatício. Aquele jardineiro, raramente ele tem uma empresa constituída. Bom, existe um outro tipo de responsabilidade, que está relacionada com acidentes de trabalho, está relacionada com EPIs, com equipamentos de proteção individual. A gente vê muito, de repente, um cara carregando um carrinho de terra com chinelo de dedo e assim por diante, né? Como que a sua empresa vê esse tipo de contratação? Bem, no nosso caso, na Campanelli, todos os jardineiros, antes de serem, vamos dizer assim, direcionados para a parte prática, eles passam por um treinamento. Treinamento de EPIs para todas as situações. Então, por exemplo, nós vamos fazer uma pulverização com um herbicida para uma erva daninha da folha fina. Eles precisam saber qual é a dosagem daquele produto para o pulverizador que eles vão utilizar. Usam máscaras, luvas, óculos de proteção, avental, exatamente para evitar qualquer tipo de consequência. Atrás disso, né, nós temos, acho que toda empresa tem o PPRA, o PCMSO, enfim, são documentos que comprovam essa qualificação para essa especialidade. E principalmente para que o condomínio não seja envolvido numa eventual ação trabalhista, que o ajudante vá acionar o jardineiro, etc. Você tem toda a situação documentada, toda legalizada e assim por diante. Uma outra coisa, Miguel, eu percebo nos condomínios que visito que muitas vezes os administradores, eles se cansam de gramados que não funcionam. Ou excesso de lama, ou a grama não vai para frente porque não recebe a insolação que devia, enfim. Eles se cansam, se saturam e acabam substituindo aquele gramado por grama artificial. Como é que você vê isso? Isso é muito simples, né? Acho que ao longo desse tempo deles se cansarem, o que tem que ser avaliado é exatamente que tipo de conservação o gramado vem recebendo, ou o que tipo de estrutura está por debaixo desse gramado. Então, por exemplo, se for um solo excessivamente argiloso, como eu já citei há pouco aqui, ou com deficiência do sistema de drenagem, nas épocas das águas, ou no outono e inverno, esse excesso de umidade vai ficar na superfície. Então, por exemplo, é tudo o que os fungos querem no outono e inverno. É excesso de umidade e sombreamento. Então, isso acaba comprometendo. Existem doenças que acabam comprometendo todo um gramado. Mas o que cansa muito o síndico, sabe o que é? É excesso de barro, de lama. Porque as crianças vão brincar, por exemplo, lá, e está tudo úmido, está tudo encharcado, tal, por causa da chuva que caiu na véspera ou no dia anterior, tal, e vão trazer essa lama, vão ensujar o condomínio inteiro. Aí, o que eu já vi, eu não aguento mais, eu vou colocar uma grama sintética, né? Eu acho, na minha opinião, não sei qual é a sua, mas isso é um atestado de desistência, de fracasso, tá? Eu desisti do meu gramado, que era uma coisa para a qual eu até vim morar aqui, porque tinha gramado, tinha áreas verdes, de repente eu desisti disso tudo, né? Porque eu cansei, e a gente tem que evitar chegar nesse ponto. Lógico, nós temos que fazer de tudo para que a gente, a cada dia, aumente as nossas áreas permeáveis, né? E aí você nos contou na primeira parte do programa que você é um arquiteto, né? O arquiteto, ele procura muito a funcionalidade das instalações e, claro, dos jardins também, né? Você se considera um arquiteto paisagístico? Vamos dizer, não sei se existe esse termo. Não, existe sim, realmente é uma especialidade da arquitetura, né? O paisagismo é uma especialidade, então os arquitetos paisagistas desenvolvidos, né, eles se qualificam ao longo do tempo
para essa atividade. De fazer com que o jardim tenha o seu aspecto funcional, ele sirva para alguma coisa. Às vezes é só para embelezar, mas também ele sirva até como valorização do patrimônio, não é? Perfeitamente. Hoje o paisagismo ele é um patrimônio do condomínio, tanto para as áreas de lazer, como áreas de convivência, né? Hoje a grande maioria dos projetos tem área de leitura, tem redário, independente de playground, enfim, tem N utilizações. Vamos à pergunta do internauta de hoje? Eu vou ler o seguinte. Ansel, a palavra do momento é sustentabilidade. O que posso implementar nas áreas verdes do meu condomínio, além do reaproveitamento de água? Ele assina com o pseudônimo de O Jardineiro Fiel, fazendo referência ao filme do Fernando Meirelles, né? Então, eu vou passar para você essa bola, tá? Sustentabilidade é só reuso de água ou tem mais coisa? Não, sim, hoje uma área verde ela pode contemplar todos esses pré-requisitos relacionados à sustentabilidade. Independente do reuso da água, né? Que pode ser através da captação das águas pluviais, também pela captação das águas do sistema de drenagem. Se tudo isso nascer num projeto e for para um reservatório e toda essa água devidamente filtrada, ela pode ser reutilizada no sistema de irrigação automatizado. Outro item seriam os resíduos, né? Todo resíduo resultante da manutenção de um jardim, galhos, folhas, a própria folha da grama, isso deve passar por um triturador. São equipamentos hoje de pequeno porte, domésticos, podemos dizer assim, muito eficientes, que vai triturar os resíduos em pequena escala, e isso vai facilitar a decomposição. E todo esse material resultante dessa compostagem é reutilizado na adubação das plantas do próprio jardim. E você acha viável implantar esse sistema de triturar e recompostar tendo no próprio condomínio? Perfeitamente, perfeitamente. Isso é muito comum. Você vê nos Estados Unidos, na Europa, isso se faz quase em todas as residências e condomínios. Isso não existe mais custo para descarte desses materiais. Eles são triturados e eles voltam para todo o jardim, como forração, e depois isso se decompõe, vira matéria orgânica. Essa palavra custo para descartar esses produtos no resto do planeta não existe, só aqui no Brasil. Olha aí, jardineiro fiel. Uma ideia interessante para você, porque uma implantação disso no seu condomínio, de uma instalação como essa, de recompostagem e tal, vira até um assunto lúdico, de educação para as crianças. De repente você pode fazer uma parceria com a empresa responsável pelo paisagismo do seu condomínio. Já pensou uma excursão para ver como é que os resíduos são tratados e são reutilizados? É muito interessante. Miguel, te agradeço mais uma vez, obrigado. Você vai ganhar a sua caneca O Perito, isso é um presente aqui do programa O Perito para você, tá? Espero vê-lo aqui mais vezes, né? E muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui e prestar esses pequenos esclarecimentos aí sobre a nossa atividade. Bem, amigos cívicos, chegamos ao final de mais um programa. Obrigado por ter nos assistido novamente. Mande suas perguntas, sugestões de pauta e até a próxima.